Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo do canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos abordar o tema 15 de agosto, a tradição da festa do município. Uma tradição que foi quebrada nos anos 90 e que remontava à criação da cidade, à fundação da cidade de Ibiraçu. Então o tema hoje é um tema festivo. Nós vamos falar da festa, nós vamos falar da festa de 15 de agosto, da tradição da data. E eu peço aos amigos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal e que curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. Todos nós sabemos que os imigrantes italianos que fundaram a nossa cidade, de Ibiraçu, chegaram no segundo semestre de 1877, em agosto, setembro e outubro. 3 navios, o Colômbia, o Isabela e o Clementina. Esses italianos foram assentados ali em lotes na região de Ibiraçu. Antes deles chegarem, no primeiro semestre, em abril, maio, foi destacado pela administração da colônia de Santa Leopoldina, foi destacado o agrimensor Cristiano Boaventura para ir às pressas fazer a medição, separar os lotes para assentar os italianos que chegariam no segundo semestre. Então ele foi a Ibiraçu, chegou mais ou menos por maio e trabalhou até julho fazendo essas medições. Ele instalou um acampamento mais ou menos onde hoje é a foz do Rio Sapateiro e construiu um barracão bem próximo de onde hoje é o centro da cidade. Na descrição dele, o barracão, coberto de tabuinhas, medindo mais ou menos 50 metros de comprimento, 40 metros de comprimento, por 12 de largura, esse barracão foi instalado onde hoje é o bairro Boa Vista, ali próximo ao cemitério, para baixo um pouquinho do cemitério. E na descrição dele, numa elevação próxima ao futuro núcleo, na margem direita do rio Taquaraçu. Os italianos que vieram no primeiro navio, o Colômbia, chegaram em Vitória no dia 15 de agosto de 1877. Aguardaram uns dias em Vitória, uma quarentenazinha, e depois seguiram para Santa Cruz e vieram subindo pelas matas, pelos rios, né? Aí se instalaram no barracão ali próximo ao núcleo, próximo aonde é a cidade de Ibiraçu. Esse barracão foi a primeira edificação da cidade. Então a primeira edificação da cidade ficava ali no Boa Vista, no bairro Boa Vista. Com o tempo, chegaram mais 2 navios, o Isabela e o Clementina, e com o tempo, depois que todos os imigrantes foram assentados nos seus respectivos lotes, esse barracão ficou desativado. Não tinha mais serventia para abrigar imigrantes e começou a ser usado como igreja. Os italianos, muito católicos, começaram a usar o barracão como igreja. O historiador Luiz Busato diz que essa primeira igreja, instalada provisoriamente no barracão, foi dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora da Assunção, chamada pelos italianos de Madonna Assunta, tem o seu dia de comemoração, o dia 15 de agosto. Então, as primeiras festas religiosas que eram feitas na cidade, naquele núcleo nascente de Ibiraçu, eram feitas no dia 15 de agosto, que é o dia da Nossa Senhora da Assunção, que os italianos adotaram como a sua primeira padroeira, a sua primeira igreja, ali naquele barracão construído nos primeiros semestres de 1877. Curioso,
esse barracão foi construído por imigrantes alemães que vieram de Santa Leopoldina, carpinteiros, especialmente para construir o barracão sob a administração do agrimensor Cristiano Boaventura. Vejam que não é coincidência, não é por acaso, que a festa de Ibiraçu era tradicionalmente feita no dia 15 de agosto. Durante décadas foi assim. Primeiro, os italianos chegaram no Brasil, os primeiros italianos que vieram para Ibiraçu no Colômbia, chegaram no Brasil no dia 15 de agosto. Depois, talvez por isso, eles adotaram a primeira padroeira da sua primeira igreja lá no Barracão, a Madonna Assunta, Nossa Senhora da Assunção, também comemorada no dia 15 de agosto. E mais, existe uma grande festa na Itália, em toda a Europa, mas mais na Itália, chamada Ferragosto. Essa festa é também no dia 15 de agosto, uma tradição milenar que remonta ao nascente Império Romano, né? Desde a época do Império Romano, que se celebra o 15 de agosto, o Ferragosto. Essa festa, ela é a festa de descanso, é a festa das férias, por isso o nome Ferragosto, é as férias de agosto. E ela remonta, como eu disse, ao Império Romano, e era a comemoração do fim da atividade agrícola e do verão. Como nessa época na Europa faz muito calor, naquele tempo se parava a atividade da agricultura. Tudo já estava plantado, tudo já estava nascido, os campos já estavam completamente preparados e amadurecendo para a futura colheita que viria um mês ou alguns dias depois. Então os agricultores, naquele calorão de agosto, tiravam esse dia, esse período para descansar e comemoravam, faziam uma grande festa, o Ferragosto. Então os italianos que vieram para o Brasil trouxeram também essa tradição do dia 15 de agosto, o Ferragosto da Itália. E seguiram fazendo a festa aqui. Então eram três grandes eventos, né, para eles que chegaram ali em Ibiraçu. A chegada do navio, a Madonna Assunta, a festa religiosa, e o Ferragosto tradicional da Itália. A tradição da festa de 15 de agosto, ela foi era tão forte, que quando os combonianos vieram para Ibiraçu e criaram um seminário, eles adotaram fazer uma festa do seminário, que era uma festa também a Nossa Senhora da Saúde. E eles aproveitaram a tradição da cidade de fazer festa em 15 de agosto e faziam uma festa de Nossa Senhora da Saúde, a festa do seminário, também no 15 de agosto. Apesar do dia de Nossa Senhora da Saúde, a gente hoje sabe bem, ser o dia 21 de novembro. Então, era tamanha essa força, essa tradição, que os combonianos não tentaram mudá-la. Ao contrário, eles fortaleceram ela, né? Então, o dia 15 de agosto, que também era uma data dedicada à Madonna, Nossa Senhora, só que Nossa Senhora da Assunção, eles adotaram como sendo um dia de comemorar também Nossa Senhora da Saúde. E durante o tempo que os combonianos ficaram ali fazendo a festa do seminário, eles faziam também no dia 15 de agosto. Infelizmente, essa tradição do 15 de agosto foi quebrada na década de 90. Alguém, eu não sei exatamente quem, provavelmente a Câmara da época, o prefeito da época, viram que a lei que emancipou o município
a lei número 23, lei estadual, número 23, de 11 de setembro de 1891, emancipou o município, que foi um evento político, um evento administrativo, que não tinha muita ligação com o popular, com o povo, mas resolveram então adotar para a festa da cidade o dia 11 de setembro, e daí para frente passou-se a adotar o dia 11 de setembro, quebrando a tradição do dia 15 de agosto. Eu acho que essa quebra de tradição não foi muito boa. De lá para cá, essa festa do 11 de setembro nunca se emplacou muito bem, nunca foi muito bem assimilada pelo povo, como era aquela festa de agosto, de 15 de agosto do passado. Então, houve uma ruptura na tradição. Normalmente, quando se faz uma ruptura na tradição, não se alcança muito sucesso. A tradição é muito forte. Nós temos na nossa raiz a data do 15 de agosto, a data do município, a data da chegada dos primeiros imigrantes para Ibiraçu, a data da Nossa Senhora da Assunção e a data do Ferragosto tradicional da Itália. Então, depois que se mexeu nisso, a festa da cidade perdeu força. Perdeu força por quê? Porque rompeu-se a tradição. Então, com esse vídeo, eu tento explicar para vocês, para os meus amigos, o porquê do 15 de agosto e por que foi quebrada a tradição. Espero que um dia a gente reveja, não que a gente volte a comemorar a emancipação do município, mas que a gente volte a fazer a tradicional festa do 15 de agosto. Muito obrigado pela atenção de todos.